Estamos começando o terceiro e último bloco do Guajará Notícias. Neste 4 de agosto, o Paysandu Esporte Clube celebra o aniversário de 14 anos da sua maior conquista dentro de 102 anos de história, o título de campeão dos campeões, inédito na região norte do Brasil, elevou o futebol da região, elevou o Clube Bicolor para a Taça Libertadores da América de 2003. Até então, o Paysandu é o único clube do Norte a ter participado de uma competição continental. Se você quiser acompanhar toda a trajetória campeã do Paysandu em 2002, você pode entrar no site oficial do paysandu.com.br e lá você vai ver todos os vídeos contando essa conquista inédita na história do Paysandu. Agora vamos falar de Brasileirão. Começou ontem a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro com os seguintes jogos. Vitória venceu o Curitiba por 3-1, o Sport Recife empatou com o América Mineiro em 1-1, o Santos empatou com o Flamengo jogando em casa em 0-0, o Clube Atlético Paranaense venceu o Corinthians por 2-0. A 18ª rodada tem sequência hoje com os jogos Ponte Preta e Botafogo, São Paulo e Clube Atlético Mineiro, Grêmio e Santa Cruz, Cruzeiro e Internacional, e Chapecoense e Palmeiras, e o Fluminense joga contra o Figueirense. Vale lembrar que depois da derrota do Corinthians para o Atlético Paranaense, o Corinthians já não é mais o líder da competição. A classificação é a seguinte: os 6 primeiros colocados, o Santos ocupa a primeira colocação com 33 pontos, o Corinthians vem em segundo lugar com 33 pontos, mas perde nos critérios de desempate. Em terceiro lugar, o Palmeiras com 32 pontos, o Grêmio ocupa a 4ª colocação com 31, o Flamengo vem em quinto com 31 pontos e o Atlético Paranaense, que venceu o Corinthians por 2-0, ocupa a 6ª colocação com 30 pontos. Na zona do rebaixamento nós temos o Coritiba com 18 pontos, o Santa Cruz com 17, o Cruzeiro com 15 pontos e o América Mineiro com 10 pontos. Lembrando que a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro tem a sua sequência e finalização na noite de hoje. Agora vamos falar da seleção brasileira feminina. Ontem o Brasil superou a China. Com um futebol bem ofensivo, a seleção feminina de futebol derrotou a China em jogo disputado no Estádio Olímpico, o Engenhão, na estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. O placar de 3-0 até pareceu modesto diante do número de oportunidades que as brasileiras desperdiçaram no segundo tempo. Mônica, aos 37 minutos de jogo, marcou o primeiro gol da estreia brasileira na Olimpíada. Andressa Alves, aos 12 minutos da segunda etapa, fez o segundo. A artilheira Cristiane, de cabeça, fechou o placar aos 43. O time, treinado pelo técnico Oswaldo Alvarez, o Vadão, jogou bem, sempre com forte presença no campo adversário. Os próximos jogos da seleção brasileira feminina será contra a Suécia no dia 6 de agosto e depois contra a África do Sul no dia 9 de agosto. França estreia com goleada sobre a Colômbia. França, seleção feminina francesa, estreou nos Jogos Olímpicos do Rio, mostrando que é uma das candidatas à medalha no futebol feminino. Sem dificuldades, as europeias derrotaram a Colômbia por 4-0 no Mineirão. Com o resultado, as francesas assumiram a liderança do Grupo G à frente das norte-americanas, que têm os mesmos 3 pontos, mas ficam atrás no saldo de gols. Na lanterna aparecem Nova Zelândia e Colômbia, derrotadas na rodada inicial. Esquadrão Suicida é o filme que está em cartaz nos cinemas e vamos indicá-lo para você. Reúna um time dos supervilões mais perigosos, já encarcerados. Dê a eles o arsenal mais poderoso do qual o governo dispõe.
e os envie em missão para derrotar uma entidade enigmática, insuperável, que a agente Amanda Waller, a Viola Davis, concluiu que só pode ser vencida por indivíduos desprezíveis e com nada a perder. Quando os membros do improvável time percebem que não foram escolhidos para vencer, mas sim para falharem inevitavelmente, será que o Esquadrão Suicida decide ir até o fim, tentando concluir a missão, ou a partir daí é cada um por si? Despite what everybody thought. Wait for them to ask you who you know. They're gonna blame us for the whole thing. We're the patsies. Don't forget, we're the bad guys. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We've all heard the stories of Samson leveling a temple with a single push, or the Philistine weapon of mass destruction named Goliath. The next war will be fought with these metahumans. Please don't forget. Ours or theirs. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. I torture you. No pain, no gain. Never stand down, made our own way. Y'all jokers must be crazy. This is the deal. You're going somewhere very bad Look at the pretty lights. to do something that'll get you killed. You might want to work on your team motivation thing. You heard of Phil Jackson? Yeah. He's like the gold standard. I torture you. What? I torture you. Oh, yeah, you're the fire bloke, eh? Well, looky here. Fire! I'm just a sucker for pain. I can't wait to show you my toys. We're going to the swirling ring of trash in the sky. They walk in the park. Easy peasy. Don't make me shoot you. Biggest boss and I've been a trillist. I'm a bigger problem when I quit with Skrillex. Kicking in the door for the Suicide Squad. Forgive me for my wrongs, I have just begun. They're so intense. Capital murder, capital letters. Yeah, she catching my vibe, but she can't fathom my cheddar. Need a couple gang members for these new endeavors. From this point on, anything we do together. Ain't no mercy. Hey guys. Forgive me for my wrongs. Esquadrão Suicida promete. Vou fazer um esforço e ir a Belém e assistir esse filme, como falei, está em cartaz nos cinemas. No nosso quadro de música, vamos falar sobre Caetano Emanuel Viana Teles Veloso, mais conhecido como Caetano Veloso. Nasceu em Santo Amaro da Purificação, no dia 7 de agosto de 1942. Sua carreira de músico, compositor, produtor e escritor ultrapassa 4 décadas. Irmão mais velho de Maria Bethânia, Caetano é considerado um dos artistas brasileiros mais influentes desde a década de 60. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos, do abismo em que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo eu vou tentando me encontrar. Caetano Veloso aprendeu a tocar violão ainda pequeno
Entre 1960 e 1962, foi crítico de cinema para o Diário de Notícias. Em 1995, ao lado de sua irmã, iniciou sua carreira com o compacto Cavaleiro, Samba e Paz. Passou a participar de festivais de música popular e a compor trilhas de filmes. Em 1967, lançou seu primeiro LP, Domingo, com Gal Costa. Caetano teve João Gilberto como uma de suas maiores influências. Foi precursor do estilo musical conhecido como MPB, música popular brasileira, cujo principal objetivo na época era a conscientização social de cunho político. Havia ainda a associação com o movimento hippie dos anos 60 e com o movimento Tropicália. Caetano sofreu censuras às suas músicas nos anos de ditadura por conta de seu engajamento político e em 1969 partiu para o exílio em Londres. Então, compôs o triste álbum Caetano Veloso de 1971, com canções em inglês direcionadas aos brasileiros. Depois lança o excelente Transa, de 1972, representando seu retorno. Caetano Veloso é garantia de sucesso, é garantia de boa música. Ouvindo Caetano Veloso, jamais você estará sozinho. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Chegamos ao final de mais uma edição do Guajará Notícias. Queremos agradecer o prazer da sua companhia, querido telespectador. Sempre temos falado aqui no Guajará Notícias. Se você deseja entrar em contato conosco para nos falar sobre alguma coisa que esteja acontecendo no seu bairro, buracos, falta de segurança, falta de iluminação, ou quer parabenizar, homenagear alguém, ligue para nós. 993-77-1014, 993-77-1014 e nós iremos lhe atender. Quero mandar um abraço aqui para os telespectadores, para o Isaías Olidan, Jéssica Costa, Leonilson Santos, Isabela Bastos, lá de Belém, que sempre tem acompanhado o Guajará Notícias pelas mídias sociais. A Érica Silva, lá de Marabá, que sempre também nos acompanha. O seu Manuel, da ABB, Ediane Alves, Diele Araújo e tantos outros que têm acompanhado a programação da TV Guajará, seja pela televisão, seja pelas mídias sociais. Um grande abraço, tenham todos uma boa noite e fiquem com Deus e até amanhã com mais uma edição do Guajará Notícias aqui, pela minha, pela sua, pela nossa TV Guajará, Canal 7. Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só quer da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah.